Está no UOL Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 8 de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Google quer ter o sol na palma da mão. Em mundo, Trump pressiona e OTAN abre a carteira. Já no Brasil, Flávio Bolsonaro pede adiamento de tarifas em audiência nos Estados Unidos. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o Google quer colocar o sol na palma da mão. A startup alemã de fusão nuclear Proxima levantou 411 milhões de euros numa rodada de investimento que teve participação do Google. Esse foi o primeiro aporte do Google em uma companhia europeia desse setor, numa rodada que avaliou a Proxima em 2,4 bilhões de euros. E o plano agora é bem ambicioso. Com esse dinheiro, a Proxima quer construir até o início da próxima década uma instalação de 2 bilhões de euros para demonstrar a viabilidade comercial da tecnologia. E explicando rapidinho aqui para dar mais contexto, a fusão nuclear é basicamente o mesmo processo que alimenta o Sol. São átomos leves que se fundem e liberam uma quantidade enorme de energia. A grande diferença é que, ao contrário da fissão nuclear que é usada nas usinas atuais, a fusão gera pouquíssimos resíduos radioativos. O problema é que até agora essa tecnologia ainda não é comercialmente viável. E aí entra o ponto central dessa história. Por trás dessa corrida pela fusão nuclear, a grande motivação é justamente a busca por energia limpa, abundante e capaz de sustentar a demanda das Big Techs de inteligência artificial. E não é só o Google que está olhando para isso. Em 2025, Bill Gates, Nvidia e o próprio Google participaram de uma rodada de 863 milhões de dólares da americana Commonwealth Fusion Systems. Vale citar que o Google também investe na Tay Technologies, que é avaliada em 6 bilhões de dólares. E além disso, Sam Altman investe na Helion Energy, que já é avaliada em 15,5 bilhões e tem um contrato de energia com a Microsoft. Olhando para o quadro geral, os investimentos privados em fusão nuclear cresceram 30% no segundo semestre de 2025, chegando a 13 bilhões de dólares. Só que essa corrida ainda é bem concentrada, com 85% desse dinheiro nos Estados Unidos e na China. E até 2050, esse setor pode movimentar 350 bilhões de dólares, o que mostra o tamanho da aposta que está sendo feita agora. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a OTAN voltou ao centro das atenções. Ontem, dia 7, líderes mundiais se reuniram na Turquia para a 36ª cúpula anual da aliança, com discussões passando por Groenlândia, gastos militares e guerra na Ucrânia. Caso você não saiba, a OTAN é uma aliança militar formada por 32 países, com o objetivo principal de garantir a segurança e a defesa mútua de seus integrantes. Indo para as notícias, Trump voltou a defender que a Groenlândia deveria ser controlada pelos Estados Unidos e não pela Dinamarca, dizendo que o território é essencial para a segurança americana diante do avanço da Rússia e da China. E não parou por aí. Trump também disse estar muito desapontado com os aliados europeus, depois de, entre aspas, testá-los durante a guerra no Irã. Já no lado dos investimentos, países europeus fecharam contratos para comprar drones da empresa norte-americana Northrop Grumman, enquanto a OTAN adquiriu aviões da sueca Saab. E o movimento vai além desses contratos. Os aliados devem investir mais de 40 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para ampliar suas capacidades anti-drone. Esse tema ganhou ainda mais peso depois que a Ucrânia relatou novos ataques russos contra Kiev, e desde a invasão em 2022,
2022, os países da OTAN teriam fornecido 99% de toda a ajuda militar recebida pelos ucranianos. E olhando também para o leste da Europa, a preocupação não fica só dentro da Ucrânia. A região vem registrando incursões recorrentes de drones ligados à Rússia. E países como Romênia, Finlândia, Letônia e Estônia já tiveram seus espaços aéreos violados. Agora, fechando o bloco olhando para frente, os integrantes europeus e o Canadá pretendem elevar os gastos militares para 5% do PIB até 2035. E entre 2025 e 2026, a estimativa é que a OTAN já desembolse cerca de 258 bilhões de dólares a mais em defesa. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, mais um capítulo da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro discursou em uma audiência pública nos Estados Unidos com o objetivo de defender o adiamento de tarifas comerciais contra produtos brasileiros. Segundo Flávio, esse seria o pior momento possível para a medida ser aplicada. E em seu pronunciamento de 5 minutos feito em inglês, ele concentrou a fala em 3 pontos principais. Primeiro, nas redes sociais, ele acusou o STF de censurar postagens e citou uma suposta influência do governo Lula. Depois, entrou no tema corrupção, mencionando o Mensalão, a Lava Jato, o suposto envolvimento de Lulinha nas fraudes do INSS e também o Banco Master. E por fim, ele falou do Pix, afirmando que o sistema foi criado no governo Bolsonaro e que complementa os meios de pagamento dos Estados Unidos. Na justificativa para pedir o adiamento das tarifas, Flávio disse que as eleições acontecem em 90 dias e que uma tarifa agora poderia, entre aspas, recompensar os responsáveis. No quadro geral, Flávio Bolsonaro participou da audiência depois de se inscrever como interessado de forma independente e sem relação com Itamaraty, que apenas enviou observadores. E no fim do processo, o escritório comercial dos Estados Unidos vai decidir se realmente aplicará as tarifas adicionais de 25% aos produtos brasileiros. Depois da audiência, Flávio estendeu a agenda nos Estados Unidos para participar de novas reuniões sobre o tarifaço. Ao justificar a decisão, disse que estava protegendo o Brasil das tarifas e do Lula, que ele acusa de defender interesses de bandidos. Do lado corporativo, a pressão também veio forte. Empresas como Tesla, Nestlé, Coca-Cola e eBay pediram que produtos brasileiros fossem excluídos das tarifas. As companhias citaram os impactos na competitividade, nas cadeias de suprimentos e nos preços ao consumidor. O Itamaraty elaborou um documento alertando para o risco dos Estados Unidos usarem força militar em território brasileiro depois do país ter classificado o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. O Brasil também chamou de arbitrárias as investigações americanas sobre trabalho forçado. Pois é, e assim o que começou como uma discussão sobre tarifas vai se espalhando por várias frentes ao mesmo tempo, envolvendo empresas, diplomacia, eleições e segurança pública. Mas com esse novo capítulo do cenário nacional atualizado, bora agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, relatos de que a chinesa DeepSeek está desenvolvendo seu próprio chip de inteligência artificial provocaram uma nova onda de vendas nas ações do setor de semicondutores. Nesse cenário, nessa terça, a Intel despencou 9,66%, enquanto a Micron recuou 4,71%. Em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,45% e o Nasdaq recuou 1,16%. Na Coreia do Sul, a Samsung caiu 6,92%, mesmo após estimar um lucro operacional de 58,4 bilhões de dólares no segundo trimestre, quase 19 vezes o valor registrado no mesmo período do ano passado. Segundo analistas, o movimento refletiu as expectativas extremamente elevadas, a realização de lucros e as dúvidas sobre a sustentabilidade dos resultados ligados ao avanço da IA. Agora, indo para o Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 0,25% aos 172.021 pontos. Entre os destaques, a Vale recuou 2,04%
em meio à renúncia de Daniel Stiller à presidência do Conselho de Administração. A saída ocorreu após semanas de pressão da Previ para antecipar sua substituição e reacendeu preocupações sobre a autonomia da mineradora e a influência de acionistas relevantes em sua governança. A Previ, que detém cerca de 8% da companhia, nega motivação política e afirma que a mudança buscava fortalecer a independência do conselho. Para fechar, o dólar subiu 0,39%, cotado a R$ 5,15. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!